Nova economia de Cubatão. Como a inovação poderá ajudar? No passado, a cidade de Cubatão, que já sofreu com o estigma do Vale da Morte, depois de ser reconhecida como cidade símbolo do controle de poluições, vive hoje um novo desafio: reinventar a estrutura da sua área industrial, do seu parque de produção. E em relação a isso, como a inovação poderia ajudar nesse processo? Além do mais, Santos, cidade vizinha e centro dessa região, tem um parque tecnológico que ainda não está funcionando. Como a relação disso pode ajudar a impulsionar um novo modelo de economia na cidade de Cubatão? Quer saber mais sobre isso? Então é um minuto, fica por aí. Até já. Cubatão foi, no regime imperial, um lugar de passagem de jesuítas e tropeiros, principal caminho entre o litoral e a cidade de São Paulo. Entre 1833 e 1841, o pequeno povoado foi elevado à categoria de município e depois anexado a Santos, até sua emancipação política em 9 de abril de 1949. Após a construção da Via Anchieta, da refinaria e da Cosipa, atual Usiminas, Cubatão passa a viver décadas estigmatizada como Vale da Morte, até receber em 92 o título de cidade símbolo da recuperação ambiental da ONU, resultado da união de indústrias da cidade que investiram em tecnologias de controle de poluentes. Atualmente, Cubatão tem como marca a consciência ambiental e reúne empresas dos setores petroquímico, siderúrgico, fertilizantes e logística, das quais depende grande parte do mercado brasileiro. Com tantas transformações, também se ampliou para a condição de roteiro para o turismo industrial, e entre as perspectivas para o seu futuro espera-se a instalação de empresas satélites, que ocupem o entorno do parque industrial e representem novas mudanças e avanços. Mas para avançar, especialistas defendem um plano regional integrado que possa atrair empresas de inovação e novas tecnologias para as 9 cidades da região. Concluído tardiamente, o edifício sede do Parque Tecnológico de Santos continua vazio e sem recursos. Desenrola-se uma saga para torná-lo viável, com a expectativa que o SEBRAE, universidades, SENAI, órgãos e empresas consigam dar o devido aproveitamento ao local. Diante desse contexto, qual será o papel da inovação neste novo cenário econômico? O setor de inovação poderá impactar na transformação do perfil industrial de Cubatão? Esse processo já está em curso? Eis as perguntas do programa desta semana. Estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, para falar dessa semana, do painel de inovação e do futuro da economia de Cubatão, uma cidade, como nós falamos na abertura do programa, que já teve vários períodos diferentes, né, dentro da sua história de produção, da sua indústria, um momento crítico de muita poluição, depois se destacando como uma cidade que se recuperou e hoje tentando se reinventar, né? E quem sabe aí usando o que há de mais moderno em termos de inovação e tecnologia para uma nova história de produtividade na cidade, né? Trazendo mais desenvolvimento e mais progresso para a sua população. Então, para falar disso que eu estou aqui com o estúdio, com nossos convidados de hoje, com a Larissa Forjanes e com o Genaldo Santos. A Larissa, que é articuladora regional da Fundação Getúlio Vargas, atuando aí num projeto para o SEBRAE. O Genaldo Santos, secretário municipal de Finanças de Cubatão, está conosco aqui. Já já vamos falar mais com eles e eu quero apresentar os convidados do estúdio.
Estão conosco aí o Silas Serpa e o Jorge Tassi, ambos são professores, pesquisadores, trabalham com tecnologia, o Silas mais nessa área de inovação e o Tassi mais na área aí de desenvolvimento humano. Então, meu bom dia para os dois. Na verdade, né, o programa está sendo transmitido à noite, né, gravado na quinta-feira e transmitido à noite, então para quem assiste agora é o nosso boa noite. Legal, gente? Já vou chamar vocês para a gente continuar esse programa. Eu quero abrir aqui primeiro falando com a Larissa, antes de passar para o Geraldo. Larissa, Fundação Getúlio Vargas chamaram aí você veio para esse projeto junto ao Sebrae, para essa articulação com os municípios, e eu queria começar o programa, até porque você é a única mulher dos 4 convidados aqui, então dando a honra das mulheres começar falando, eu queria que você fizesse uma análise daquilo que já foi apresentado aqui, da perspectiva da inovação como uma alternativa para essa retomada de desenvolvimento. O que está no cenário aí? Obrigado, viu, Larissa, pela tua participação. Obrigada eu, Sérgio, bom dia a todos, secretário Genaldo. A Fundação Getúlio Vargas está atuando junto ao Sebrae no município da Baixada Santista. E não só aqui, nos 28 estados de São Paulo. Então, o que nós estamos querendo? Melhorar o desenvolvimento econômico, fazer com que ele aconteça principalmente nesse momento de crise. Esse projeto, então, ele está em todo o estado e foi dividido em macro-regiões. Ele foi dividido em macro-regiões. E você articula aqui na Baixada. E eu sou articuladora aqui na Baixada. Então, eu circulo pelas 9 cidades. Nós estamos com eixos, né, que é eixos voltados a compras públicas, desenvolvimento econômico, inclusão social. E dentro disso, nós estamos todo esse propósito, né? Existe todo esse propósito de desenvolvimento, de ter esse olhar como região, como Baixada Santista, porque é importante com que as cidades tenham em determinados assuntos essa integração. Esse conceito de ser a Baixada Santista. Nós vemos isso no interior, nós vemos isso em outros estados, por que não na Baixada Santista não trazer esse conceito? Para que a gente possa pensar em geração de renda, geração de emprego, manter os jovens trabalhando aqui na nossa região. Principalmente nessa área que você fala de inovação, nós perdemos jovens para a capital. Né? Os jovens, eu trabalhei 15 anos em São Paulo com tecnologia. Então, quer dizer, nós estamos tão próximos da capital e tão distantes culturalmente. E eu acho que chegou a hora desse desenvolvimento realmente acontecer na nossa região. É importante que as cidades tenham essa sensibilidade e elas já estão tendo. E eu acho que o exemplo disso é Cubatão. Então, já que ela deixou essa, né, levantou ou rolou a bola, Geraldo, o Cubatão está se preparando, está discutindo uma estratégia de articulação e integração regional e um modelo para o futuro, para redesenhar o seu perfil econômico? Bom, boa noite, França, Larissa, nossos convidados Silas e Tassi. A gente está começando a discutir essa perspectiva de futuro, né? Porque eu comento muito lá internamente com o nosso pessoal lá em finanças que as decisões que a gente toma hoje são decisões que nós estamos corrigindo ações que foram feitas lá atrás. Então, todo o assunto que a gente vai tratar hoje são assuntos que vão impactar as próximas gerações. Então, assim, a gente tem que pensar com clareza o perfil de Cubatão, como se apresenta hoje, né? E o que nós queremos para Cubatão para daqui a 10, 20, 30 anos. Então, essa questão da inovação, o que nós chamamos agora da indústria 4.0, né, que ainda é tardia, né, o Brasil ainda está engateando. Quando na Alemanha já se falava disso em 2010, né, a gente ainda está tentando se inserir na 4.0, o Japão já fala na economia 5.0. Então, assim, se a gente não acordar para essa questão tecnológica, França, a gente vai ser vencido pelas inovações. A gente não vai conseguir acompanhar esse avanço que é a inovação. Então, a inovação para hoje, para a gente, vai ser fundamental para superar os gargalos que vive o município. Nós perdemos muitas empresas, né? Ao longo desses 20 anos que eu fiz um estudo dos últimos 20 anos, perdemos algumas empresas na cidade e basicamente não veio um investimento novo para a cidade. E aí, então a gente precisa se reinventar. Essa preocupação. Silas, bom dia ou boa noite para quem está nos assistindo. Boa noite. Como que a inovação pode ajudar nesse processo, Silas? Eu acho que é extremamente importante essa pergunta. Luiz, secretário, boa noite, Sérgio, Tassi, tudo bem?
a gente vê o que está acontecendo no mundo, né? A Oxford Economics, em 2017, falou que a economia digital, que é o que fomenta a inovação, né? Porque uma está ligada com a outra, por causa de transformação digital, que faz parte de um processo de inovação, né? Representava 15,5% do PIB. Né? Existe um estudo que em 2025 esse PIB chegue a 24,3%. Né? E a gente tem um paradigma bem legal. Oi? Saiu um barulho aqui de todo. E existe um paradigma muito interessante, que 50% da população mundial ainda não participa de transformação digital, né? Não participa dessa economia digital. Né? Mais especificamente aqui na Baixada Santista, falando, né? Tivemos aí uma retração muito forte, em torno de 78,4% de retração por conta da pandemia. Ou seja, as empresas elas não conseguiram se reinventar, elas não conseguiram pensar em inovação. Né? E isso afetou principalmente o setor de comércio, né? E comércio e serviço, né? Vamos deixar dessa forma. Então, o que isso significa? Que a nossa Baixada Santista, né, ela ainda tem um forte viés em serviços. Né? Então, retrair 78%, né, por causa disso, é uma perda aí, média de quase 3 bilhões. A inovação ela tem como função melhorar, né? A inovação ela tem como função alterar o andamento regular daquelas coisas. Né? Então, muitas vezes a gente atrela a inovação à tecnologia, e não é. Inovação está relacionada a processo, inovação está relacionada a alguma estrutura, inovação está relacionada a um serviço que você pode fazer. Então, essa dicotomia ainda existe, porque inovação está muito relacionada a processo, muito relacionada à tecnologia. Né? E dessa forma, o que eu vejo? De forma muito simples, uma tríplice hélice, universidade, Estado e empresas, fomentando isso daí, mas não só olhando tecnologia, né? Olhando principalmente, no nosso caso, que é de Santos, serviço. Temos que fazer inovação direta em serviços. Ok? Maravilha, é importante. Então eu já vou direto para o Tassi, só para lembrar aqui que o Silas, ele é especialista em transformação digital. Então é uma das coisas que ele faz, design estratégico empresarial. Eu não falei disso, falei que ele é professor, que também é, né? Também é professor, também é consultor, pesquisador. Então, Tassi, nessa linha do que o Silas falou, vocês dois estão no projeto aí da Egregor SA, os dois trabalhando nessa holding para atrair investimento, né? Não só para a Baixada Santista, mas para polos de desenvolvimento em todo o país. Eu acho que o Silas quis dizer o seguinte: usar o conhecimento, esse capital de conhecimento, para produzir um melhor desenvolvimento, né? O melhor modelo de desenvolvimento. O que você tem a dizer a respeito disso? Bom, primeiro eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque o nosso ouvinte vai ouvir a qualquer momento isso daqui. Isso é uma coisa muito legal e até é uma janela para a democracia, a acessibilidade que a gente ofereceu, a informação de qualidade para as pessoas hoje, principalmente com pessoas como as que estão aqui. Quero agradecer a oportunidade, Sérgio, o protagonismo regional e a Egregora também, que está fazendo um grande trabalho nesse sentido. Senhores, eu vou pegar um gancho em cada um dos argumentos que foi passado pelos senhores aqui para poder fomentar o meu argumento. A primeira grande demanda, né, que a gente precisa ter hoje, pensando na nossa sociedade, é exatamente trazer um ambiente de cultura, de inovação, para aquilo que a gente está construindo. E cultura de inovação, ela surge a partir exatamente da disrupção com o antigo. Nós temos vários ranços das estruturas de inovação que não chegaram, não houve inovação, né? Nós ainda somos pautados em processos antigos. Nós temos a questão de pensar muito mais localmente do que regionalmente. Então, por exemplo, na gestão pública, eu tenho a questão de pensar a sociedade, a cidade, mas não pensar a região da Baixada Santista, por exemplo, que a doutora Larissa nos trouxe. O nosso secretário-geral nos trouxe a ideia da
do planejamento da gestão pública, acima de tudo, uma gestão que tem que ser profissionalizada ao extremo, e pensar em curto, médio e longo prazo para construir essa cultura. E quando nós alinhamos todos esses preceitos, cai exatamente no meu objeto, que é exatamente como é que eu vou desenvolver o ser humano que está ali na cidade, naquele ponto, para que ele possa ser útil para o processo, para que ele possa se engrandecer com o processo e ele possa trabalhar nesse sentido. E aí eu vou trazer uma demanda que eu acho que é monstruosa na sociedade, que é romper com a ideia do desperdício que nós temos hoje. Nós, por mais que o Silas traga esse 78% de perda de recursos, assim assado, que aconteceu, nós ainda, Silas, jogamos fora muitas das oportunidades que nós temos, muitas das possibilidades que nós temos. Se nós pegássemos, por exemplo, no âmbito do nosso secretário, no âmbito das finanças públicas, por exemplo, estudar aquilo que é isenção que é concedida, aquilo que é benefício fiscal que é concedido, que deveriam ter contrapartidas. Nós não construímos no âmbito, não é da cidade de Cubatão, não, é do Brasil como um todo, um fluxo de processo para que nós tenhamos essas contrapartidas sendo exercidas de fato. Então, por exemplo, o Silas falou de universidade. As universidades, uma parte delas são filantrópicas, e por trás do processo filantrópico, ela tem uma contrapartida social muito grande de romper com cultura, de levar cultura para idosos, que poderia ser, por exemplo, na inclusão digital. O idoso é um grupo que, efetivamente, é menos permeável ao desenvolvimento tecnológico. A gente tem que fortalecer, tem que pegar na mão e cuidar dele mesmo, né? A criança é muito mais permeável, a gente sabe disso, né? Ela acaba participando economicamente de uma forma muito mais rápida do que o idoso. Então, nós precisamos acabar com essa identidade de desperdício. Um exemplo de desperdício que nós temos aqui no âmbito cultural, eu estudo uma questão de história da minha família. Meu pai, em 1984, teve a oportunidade de trabalhar numa ocorrência policial. Ele foi militar, foi do Estado, foi da Polícia Militar, na cidade de Cubatão, especificamente na Vila Socorro, os maiores incêndios da história do Brasil, um dos maiores desastres. E ao mesmo tempo que nós estamos falando isso, nós desperdiçamos várias oportunidades de transformar a cidade de Cubatão, não é a cidade de Cubatão, é o país como um todo, baseado nesses exemplos. Nós temos palafitas ainda na cidade de Cubatão. Nós temos comunidades semelhantes sob o mesmo risco. E nós temos que acreditar em Deus, porque é Ele que está salvando, não é exatamente o nosso cuidado com o ser humano que está gerando isso. Então nós precisamos exatamente fazer esse trabalho, essa digressão, voltar ao passado, falar, puxa vida, as oportunidades estavam aqui, nós precisamos crescer, precisamos construir em cima disso. Eu acho que esse é o momento de sentarmos realmente, de construirmos esse novo caminho, rompendo com essa lógica de desperdício que nós temos de oportunidades e de possibilidades no âmbito da sociedade. Eu vou fazer uma tradução aqui, muito embora não precise, mas só para a gente tentar trazer isso para uma realidade mais concreta, né? Eu acredito, por tudo que foi falado aqui, até a nossa visão sobre inovação, de que nós precisamos aproveitar as oportunidades, pegando a última fala do Tassi agora, nós temos elementos que, se eu olhar como problema, simplesmente como problema, eu posso não transformá-lo em oportunidade para um passo adiante, né? Vocês, a administração do Ademário, que você faz parte, né, do prefeito Ademário, está olhando para isso. O Ademário teve o primeiro mandato com muita dificuldade, né, colocar a casa em ordem, pegou a cidade com muitos problemas. A gente lembra do primeiro ano, reforma administrativa, desafios que o Ademário teve, e talvez agora entrando no segundo mandato numa linha aí, né, de futuro, para talvez transformar tudo que é problema em oportunidade. É mais ou menos isso que vocês estão vendo lá, Genaldo? Eu ouvi atentamente a fala dos nossos companheiros, o Jorge e o Silas, né? Tassi e o Silas. E realmente, França, respondendo a sua pergunta e dos ouvintes, telespectadores, né, do programa regional, a Ademário pegou uma gestão realmente destruída, né? Então, o primeiro momento foi realmente o equilíbrio fiscal, né? Gestão de despesas, de receita e o equilíbrio fiscal. Nós vencemos essa etapa. E qual era o desafio do prefeito? Identificar
os gargalos da cidade, né? Que ele identificou um tripé que foi fundamental para que a cidade hoje se encontrasse num momento que a gente se vive hoje de dificuldades fiscais e também da questão social, que é justamente a questão das áreas de invasão, né? Nós temos 2 grandes periferias que correspondem a 60% da nossa população, vive na Vila Esperança, Vila dos Pescadores, é o que o Tasso falou, palafitas, né? É a questão dos precatórios, né? Dívidas herdadas aí que a gente está saneando, e a questão também do déficit previdenciário. Então identificou esse tripé e está atacando esse tripé. Nessas 3 frentes tem ações concretas sendo realizadas, e aí nos permite agora pensar em desenvolver a cidade. Primeiro vocês apagaram muito incêndio, né? Para depois tentar pensar... Não teve margem para que a gente pudesse, não teve margem de investimento para que a gente pudesse enfrentar os gargalos que tem a cidade, né? Então, por conta disso, hoje que nós estamos, onde eu estou em finanças, nós temos esse pensamento de futuro, né? Nós criamos grupo de inteligência, nós propusemos até uma lei de incentivos fiscais, que ela é bem robusta, ela é muito mais ampla do que um próprio incentivo, porque nós estamos aí estagnados em termos de orçamento. França, para você ter uma ideia, o nosso orçamento, eu vou dar um exemplo aqui como Santos, né? O nosso orçamento, o Santos era orçamento uma vez e meio nosso orçamento. Hoje é 3 vezes e meio nosso orçamento, né? Então a cidade estagnou. Eu fiz o levantamento nos últimos 20 anos e, tirando a inflação, o orçamento de 2001 é menor do que o atual em 300 milhões, em 20 anos. O nosso orçamento de Cubatão hoje não passa de 1 bilhão. É um grande orçamento? Quando você compara com a nossa população, né? 137 mil habitantes, você faz a renda per capita e você cria a ilusão de que Cubatão é uma cidade rica, e não é. Porque tem um passivo gigantesco, nós temos 60% morando em periferias, em condições subhumanas, ainda em Cubatão, e tem um orçamento de 1 bilhão. Né? Então, esse é o desafio, mostrar para a região que Cubatão, apesar de ter uma boa receita, tem desafios gigantescos pela frente, e aí eu vou na fala do Tassi, grandes oportunidades, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural. Você tem ali a questão do canal do Piaçaguera, né? Que você tem ali o Porto Privativo das Minas, né? Quando você tira uma foto de Cubatão, da parte direita ali, da linha férrea, você vê uma cidade maravilhosa, com potenciais turísticos e ambientais gigantescos, que nunca foram explorados, porque a gente viveu o tempo inteiro na bengala da questão industrial. Não se pensou em outras alternativas. E aí encaixa direitinho o tema do programa de hoje, que é a questão da inovação tecnológica, para que a gente possa dar um salto de qualidade. Vai ao encontro da fala do Silas, que falou que inovação não é só tecnologia, né? É mudar a forma de fazer, né? Sim. É como você fazia algo e romper com culturas, né, do passado. Exatamente. Né? Diversos aspectos, né? É o que vocês estão fazendo lá na articulação, talvez seja isso, né? Criar essa articulação para viabilizar, talvez, ideias que não conseguiram sair do papel por falta de articulação. Sim, essa articulação é justamente nesse sentido de poder mostrar de que formas as cidades podem fazer o desenvolvimento, né, em diversos aspectos. E aí eu acabo contribuindo porque tenho experiência nessa parte de inovação, de consultoria de empresas, então eu acabo dando o meu toque, né, secretário, meu olhar, porque é como nós estamos conversando, não é só, e eu concordo com o Silas, né, a questão da TI. A TI, sim, ela pode ajudar as indústrias com o que eles precisam, com a transformação hoje industrial, para que elas possam estar preparadas. A gente tem dificuldade aqui no Porto de Santos, que não encontra profissionais capacitados para atuarem com a automação. Então, quando a gente conversa e fala de inovação, eu gosto muito de dar aquele exemplo. Bom, fala-se muito de carro elétrico, nós conversamos sobre isso, né, secretário? Mas se hoje aparecer um carro elétrico aqui, em Santos, em Cubatão, em Praia Grande, em qualquer cidade, nós temos hoje oficinas especializadas para atender? Nós temos profissionais hoje para atender essa mão de obra? Então, por que a gente não começa a pensar hoje na frente? Poxa, peraí, nós já estamos vendo que essa inovação vai chegar um dia no Brasil. Por que eu já não começo a qualificar profissionais para isso, mecânicos para isso? Onde eu tenho ponto de carregamento para isso? Quer dizer, tudo vai envolver estrutura.
vai envolver instalação. Então, é muito complexo, porque se a gente for falar de turismo em Cubatão, como o secretário falou, é uma parte ecológica maravilhosa. Por que não existe essa integração? Né? Eu, quando fiz faculdade, que já foi citado pelos nossos colegas hoje, o meu MBA você não fazia mais formatura, você ia passar um final de semana em Brotas, fazer aquelas coisas radicais. Por que não fazer em Cubatão? Por que não fazer uma parceria com as universidades aqui da Baixada para que esse esporte possa ser realizado em Cubatão? O Tassi comentou isso, é uma crítica que eu tenho feito muitas vezes sobre o papel das universidades, né, que muitas vezes está preocupado com a entrega de um diploma, ou a produção de papéis que muitas vezes não se tornam, né, algo útil para a sociedade. Silas, eu queria falar um pouquinho sobre recursos, sobre dinheiro, sobre financiamento de tudo isso. No mundo, como é que está os movimentos? Não sei se é muito a tua área, mas como é que você está enxergando o mundo financeiro, olhando para todo esse cenário que nós estamos conversando aqui, sobre o financiamento de projetos de inovação, sobre as mudanças, né, no cenário econômico mundial? Então, é bem interessante essa pergunta, Sérgio, porque o mundo, ele olha inovação como oportunidade, sim, né? Se a gente pegar alguns estudos, a gente pode pegar que são informes, que saiu do Fórum Econômico de Davos, né? Com o Klaus Schwab, o que ele demonstra? Os países, para chegarem no estágio que eles estão, eles começaram o processo há 10 anos atrás, né? Então, quando a gente fala, vamos começar um processo, né, ou esse paradigma, ele tem um tempo, ele tem uma maturidade, ele tem um avanço, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque, como eu falei, a economia digital, ela é uma realidade hoje, né? Hoje, se a gente for parar para pensar, 90% dos dados que foram transferidos, né, foram nos últimos 2 anos. O mundo hoje tem 14 bilhões de equipamentos conectados. Estou falando de dispositivos móveis, sendo que a população chega perto de 8. Né? Então, esse tipo de paradigma demonstra o quê? Que a gente precisa ter um fortalecimento. O Brasil, ele tenta aí, de uma forma mais simples, né? E eu vejo que é a característica nossa, né? Nós temos aí algumas outras prioridades, né? Mas se a gente parar para pensar, em 2019 saiu a Lei 149, que foi que o pessoal falou que era o marco regulatório das startups, né? E ela foi assinada agora. Agora ela é uma lei, ela foi assinada no dia 1º de junho, agora em 2021. A lei é 182, que ajuda nesse incentivo. Mas é uma busca, né? É uma busca. O Brasil hoje, ele buscando, e a gente está falando de inovação, eu não estou nem falando das empresas que têm áreas de P&D dentro delas. A área de P&D dentro de uma empresa é uma coisa, mas as empresas elas estão buscando startup, porque startup, para quem não sabe, e aí essa é a grande diferença, startup não é uma pequena empresa. Startup é um lugar onde se testa ideias, onde se põe ideia na rua, para ver se aquilo lá funciona. Por isso que as startups elas são compradas, para se testar aquela ideia, vou lá e eu adquiro. O Brasil hoje tem 12.700 startups aí, isso segundo a AB Startups. E na nossa região, segundo a Startup Base, né, que é um outro portal, nós temos aí 49 startups. O que eu quero dizer? O fomento à inovação, ela ainda precisa ser muito mais potencializada, né? Ela precisa ser muito mais potencializada. E aí volto a falar, aquela parceria que a gente fala de tríplice, da hélice tripla, né? Que é a universidade formando, trazendo para dentro de uma aceleradora, você entendeu? Que pode ser do governo, e colocando dentro de uma empresa,
Isso daí faz com que projetos, ideias, elas comecem a ser produzidas com muito mais força. Só finalizando, o que eu acho fantástico, por exemplo, o Cubatão, ela em 2005, junto com a Fiesp, ele lançou um projeto chamado Agenda 21. É um projeto muito legal, né? Existe até farta documentação que tinha aí fortes indicadores do quê? De melhoria, de ações, né? E até para melhoria. Mas o que eu percebi aí ao longo do tempo? Esse processo, devido a outras urgências, e aí eu posso estar falando de forma até errada, muitos desses projetos, muitas dessas iniciativas, elas não são concluídas. Então é isso que eu falo. O nosso Brasil, ele trabalha mesmo por urgência, né? Então, cara, vamos dar startup. Mas, peraí, faltou grana aqui, tira daqui e vamos colocar em outro lugar, né? Eu fui um crítico, tenho sido um crítico da forma como a administração em Santos conduziu o processo do Parque Tecnológico, priorizando a construção do prédio, ao invés de priorizar a produção de conhecimento, a produção de novas tecnologias, a geração de patentes, ou a articulação disso com empresas, para que essas ideias pudessem vir para o mercado. E falei sobre isso até com o Tassi algumas vezes, está lá, o resultado disso é a sede, nós falamos no início do programa. O prédio por si não vai gerar valor nenhum, né? Não vai criar produtos, não vai incrementar a cadeia produtiva. Então, Tassi, essa relação com as universidades, você não entende também que é importante ter uma estratégia onde a universidade possa acolher esses caras, acolher essas ideias, acolher essas startups e também, ao mesmo tempo, articular isso com o mercado para que essas ideias, essas novas tecnologias, esses projetos de inovação possam ir ao encontro do mercado e se transformar em atividade econômica? Ô, Francis, eu vou destacar de novo aquele aspecto que eu falei do desperdício em relação a um outro tipo de desperdício, que é o desperdício de cabedal técnico para poder estar dentro das universidades. Nós temos profissionais de altíssimo nível, dentro como professores universitários, por exemplo, e nós temos resistência de efetivamente as universidades trabalharem na segmentação tanto de pesquisa quanto no desenvolvimento de projetos. O foco dela hoje é aluno, ponto final. Então nós temos, dá para contar, e a Larissa sabe a respeito disso aqui, dá para contar em talvez 2 mãos no máximo o número de instituições de ensino superior que são vocacionadas com pesquisa dentro do Brasil, se tanto, fora as federais, né? Então a gente tem esse problema. Mas, meus caros, eu acho que nós precisamos, acima de tudo, começar a desenvolver o ser humano dentro dessa nova cultura que nós precisamos empreender. E a própria cultura é um empreendimento por si só. E essa cultura de buscar eficiência, acima de tudo, de começarmos a trabalhar dentro de um mesmo foco. Então, nós temos, desculpa a expressão que eu vou utilizar, ela sem dúvida é um neologismo, eu não gosto, eu estou pensando no pensamento umbiguista do ser humano, não vou falar umbilical, porque quando a gente fala de um pensamento umbilical que a gente tem, está ligando, né, uma mãe e um filho, né? Mas estou pensando no umbigo, do olhar para o próprio umbigo que nós temos, ou seja, o egocentrismo humano que nós temos acima de tudo. E isso acontece no âmbito institucional também, cada instituição acaba olhando só para dentro de si e o máximo que ela pensa para fora da caixa dela é exatamente como é que eu vou buscar clientes. Então ela não pensa exatamente em como eu vou ocupar esse espaço no âmbito da sociedade. Se a gente não pensar assim no âmbito das comunidades, das sociedades hoje, saindo exatamente dessa caixa, a gente vai acabar dando tiro no próprio pé. Um exemplo muito sério, por exemplo, por que o Centro de Inovação de Santos, né, ele não se transforma no Centro de Inovação da Baixada Santista? Por que para evitar que, por exemplo, o Cubatão tenha que construir, gastar dinheiro construindo uma estrutura física, quando na verdade boa parte das empresas, né, se a gente sabe disso, elas não precisam da estrutura física para se desenvolver, principalmente no campo tecnológico. A minha empresa, por exemplo, de tecnologia, está lotada dentro do meu quarto. Ponto, meu escritório está lá registrado. Eu não preciso disso.
Mas eu posso ter isso, não tem problema, mas então que seja centrado. Se nós canalizássemos os recursos públicos dentro dessas estruturas, da mesma forma, o poder público precisa pensar dessa maneira em começar a trabalhar regiões, em começar a trabalhar o desenvolvimento no âmbito da sociedade, mas não apenas sociedade de Cubatão, sociedade de Santos, sociedade do Guarujá, mas sociedade como um todo. Então, na medida em que nós transversalizemos esses processos, essas demandas, e discutamos em conjunto e procuremos, nós vamos gerar mais eficiência para o recurso público que está à disposição, mais eficiência para as contrapartidas que o privado tem que oferecer para o público, que ele tem que oferecer para o público, e principalmente nós vamos poder ter mais foco no âmbito da sociedade, e aí nós vamos pegar aquele ser humano que não tem oportunidade, porque tem gente que está na palafita que não tem oportunidade, e a gente começa a tirar essa pessoa lá de dentro. E não adianta tirar ela de dentro e colocar ela num apartamento. Por quê? Porque ela não aprendeu a ter higiene, ela não aprendeu a poder se portar com o outro, ela não aprendeu a poder ser útil dentro do ambiente de empregabilidade, não aprendeu a ocupar espaço social. Nós temos que romper essa ideia de que nós vamos precisar ressocializar essa pessoa, porque ela sequer foi socializada em determinado momento da história dela. Então, unindo esses esforços, a gente consegue inovar em todos os campos. Não é só inovar no sentido de inovar no campo privado, nós temos que inovar no campo público também, inovar de forma transversal, que isso vai permitir que nós possamos constituir uma nova realidade para todos nós. A impressão que fica muitas vezes é que o problema não é meu, né? Se o cara está na palafita lá jogando dejeto no canal do estuário, apesar dele vir parar aqui na praia, a gente fecha os olhos para problemas que afetam a todos nós. Queria fazer uma outra provocação, Genaldo, para pedir a tua fala. Falei ontem numa conversa que eu tive, como eu falei para vocês, lá no gerente do Litoral Plaza, quando nós falávamos sobre o perfil, eles querem construir um edifício na frente do shopping e atrair hospitais para lá. E como nós falávamos das vocações regionais, eu falei para ele que, inclusive, uma vez, numa reunião em Cubatão, havia sugerido na PPP do Hospital de Cubatão, que Cubatão buscasse um segmento na área de saúde para desenvolvimento de pesquisa, né? E na reunião de ontem eu comentei sobre duas áreas que eu acho que são vocacionadas para a área de medicina aqui em Santos. Uma é a geriatria e a outra é a área de medicina esportiva. Geriatria porque a gente tem uma população, né, uma faixa etária acima de 60 anos bastante grande, eu não tenho um número ao certo agora, mas é uma população que cresce a cada ano, muita gente se aposentando e vindo para a Baixada Santista. Nós temos condição de ruas planas, então tudo isso facilita essa população se fixar aqui. Então a medicina geriátrica, essa área de pesquisa, eu acho que você combina pesquisa, serviço, né, inovação, para conseguir incrementar essa cadeia produtiva na área de saúde. E a medicina esportiva, não preciso nem falar, nós temos um time de futebol aqui de primeira divisão. Nenhuma cidade do Brasil tem essa característica, tanto é que a Egrégora criou a Sportec, Santos Innovation Hub, que está trabalhando na área de inovação esportiva. Você entende também que a gente precisa começar a olhar as vocações e de alguma forma articular melhor esse processo para a geração de projetos inovadores com foco de incrementar a economia? Sérgio, um assunto vai puxando o outro. Encadeando o outro. Né? Então, assim, a fala do Tassi e do Silas me levantou algumas questões do nosso dia a dia. O Tassi, ele fala muito da questão de ser disruptivo, né? Assim, não vamos pensar só desse jeito, porque a gente tem uma visão realmente muito local, né? Estava falando com a Larissa que a gente está cogitando buscar alguma inteligência em relação a um parque tecnológico, né? Se existe um prédio construído, né, que está lá muito bonito aqui em Santos, para falar sobre tecnologia, e nós estamos buscando alguma coisa para Cubatão, por que a gente não pode tentar discutir essa questão regionalmente falando, né? Por que não se pensa num consórcio tecnológico da Baixada Santista, né?
E explorar a vocação de cada cidade. Exatamente. Tem um consórcio de remédio, tem consórcio hoje, uma realidade, discutir a questão regional. Porque os problemas que acontecem nas regiões afetam as cidades. Eu tenho um problema de lixo em Cubatão, por exemplo, no Casqueiro, que a gente está aí discutindo a questão das ecobarreiras. Todo o lixo que está hoje em Cubatão, que vem pelas correntes marítimas, que depositam ali na Ponte Nova, Jardim Casqueiro, vem de outros municípios. Uma parte aqui da nossa, da Vila dos Pescadores, mas a maior parte vem de Santos e São Vicente. E essa discussão, esse problema está afetando drasticamente o município de Cubatão, onde vou ter que fazer fortes investimentos para conter essa questão do lixo. Então, essa é uma discussão que tem que envolver toda a região, né? Eu resolvo aqui, mas não resolve lá. Está então, integrado. Assim, tá integrado. Então, assim, discutir realmente a questão regional, ela é fundamental porque os problemas são metropolitanos, né? São metropolitanos. Então, identificar as vocações dos municípios, né? Dentro dessas vocações, definir qual a participação de cada cidade, né? Cubatão fez esse mapeamento, chegou a pensar em vocações, aquilo que é interessante para desenvolver? É um processo que a gente está desenhando esse processo. Está em curso a discussão. Está em curso a discussão. Hoje, o importante é que hoje a gente já pensa nessa questão, né, da tecnologia, né, já pensa na questão das inovações como um instrumento para melhorar o nosso desenvolvimento, melhorar... Na realidade, Sérgio, o ponto principal foi o seguinte: Cubatão não tem mais capacidade de investimento. Por conta das dívidas consolidadas, de precatório, de previdência, nós não temos mais capacidade de investimento. Nosso orçamento está estagnado. Então, o que nós pensamos? Como atrair grandes investimentos no município? Porque o capital gera riqueza, né? E aí foi por conta disso que a gente começou a desenhar esses processos, como a gente pode melhorar, mudar essa realidade do município. Só que agora, o tema que a gente está discutindo aqui é um tema que deve envolver os demais municípios, né? Para dividir um pouco esse custo aí e que a cidade possa desenvolver, porque se eu resolvo o problema doméstico e não resolvo de forma metropolitana, esse problema vai para outra cidade. Se Santos resolve um problema em Santos e não discute de forma metropolitana, ali vai estar saneado, mas em Cubatão não. Não, então, assim, essa energia que tem que ser discutida daqui para frente é uma coisa que a gente precisa perseguir. Qual é o modelo que vocês estão fazendo, Larissa? Como é que isso está acontecendo na prática, nesse processo de articulação que você está liderando? Nós estamos visitando as 9 cidades, estamos articulando justamente temas como esses, assuntos como esses, que envolvem a inclusão social, que envolve justamente consórcios, né? Então, nós fizemos uma primeira reunião onde foram levantados desafios da Baixada Santista. Representantes das 9 cidades, nós levantamos desafios e agora nós vamos entrar com um plano de ação. Então, quando o secretário fala dessa questão regional, é muito importante, e foi muito importante a fala do TAS, porque realmente abre a mente, né? Abre a nossa mente em diversos aspectos. Você transformar a Baixada num centro inovador, como seria isso, né? O que cada cidade hoje tem de característica? Eu vejo Cubatão como uma cidade sustentável. É virar a chave de que Cubatão foi no passado uma cidade de indústrias e que gerava poluição e mostrar que Cubatão é uma cidade sustentável. E em cima disso, quais são as empresas que a gente consegue atrair para Cubatão dentro desse perfil de sustentabilidade que ela quer passar ao mundo? Né? E aí a gente consegue ver isso em cada cidade, distinguir, poxa, eu tenho lá Peruíbe, Itanhaém, você já pode puxar mais para o lado da agricultura, né? Que são cidades mais próximas do Vale do Ribeira, que possuem essas características. Então é muito importante quando se fala assim, poxa, por que as universidades não entram nessa articulação justamente para essa pesquisa, para esse desenvolvimento de vocação de cada cidade? Quando eu comentei do Parque Tecnológico, da construção do prédio, me ocorre que seria fundamental que nós tivéssemos o lançamento de editais para financiamento de pesquisas, que as universidades privadas pudessem participar desse projeto, mas atrelado à aplicação desse projeto. Sim. Então você tem que trazer o parceiro privado que vai se utilizar daquilo, de alguma forma, para você poder encadear o processo, senão você financia a pesquisa,
e ela fica ali um papel em alguma gaveta, em algum lugar, e a gente tem visto isso em muitos lugares. Isso aí acontece muito nas universidades públicas, porque não há o compromisso de gerar produtividade a partir daquilo, né? A gente tem muita demanda, a gente tem necessidade de projetos, inclusive. Isso que ela falou agora, eu encaro como. Nós temos aí modelos de construções sustentáveis, temos a energia, temos a área de produção mesmo, a área do conhecimento, né? Então toda a parte do estudo de biomas, tudo aquilo que poderia ser trazido para cá e transformado em negócio. Em negócios. Há um certo preconceito com a palavra negócio, não é, Genaldo? Então, eu até esqueci de falar, Sérgio, os desafios são muito grandes, né? E a gente precisa vencer essas etapas, né? Até internamente mesmo. Para você ter ideia, França, depois de 2 anos, eu consegui contratar uma startup. A primeira startup de Cubatão, eu consegui fechar contrato agora. Fizemos licitação, já fiz empenho, vai na fase de contrato, para assinatura de contrato. Que é uma startup que eu conheci em São Paulo, nas visitas que eu tive, que apresentou um projeto de otimização de receita e despesas. Identificar a oportunidade de receita e também que a gente possa gastar melhor, né? Porque o gasto público, a despesa pública é muito mal. Fundamental também. Né? Então, assim, a gente gasta muito e muito mal. Então, assim, e a dificuldade internamente para vencer as barreiras, para a gente ter um parecer favorável da nossa Procuradoria, em termos de orçamento, né? 3 orçamentos, 4 orçamentos. Foi difícil vencer essas barreiras, né? Depois de 2 anos eu consegui vencer as barreiras, a primeira vez que o Cubatão contrata a primeira startup em Cubatão. E aí os números que o Serpa apresenta, né, de que hoje o mercado brasileiro em termos de startup é muito incipiente e existe uma avenida gigante pela frente para a gente desenvolver. Fiquei surpreendido que aqui na Baixada só temos 49 startups, né? Poucas, se eu não me engano, né? Ele comentou 49. Então assim, não é pequena empresa, são grandes negócios, grandes oportunidades, grandes soluções que estão sendo criadas para melhorar a vida, né? Sim. Sobretudo dos governos. Sim. Que nós somos engessados, nós temos dificuldades. Inclusive até você comprar a ideia com o funcionalismo. Sim. Vencer as dificuldades com o próprio funcionalismo, que está acostumado com uma situação antiga, né? E que não quer entender que o mundo está mudando, que a gente está atrasado pra caramba, né? Sim. Então essa discussão, quando você fala, Sérgio, de pensar negócios, pensar na sustentabilidade dos negócios, né? Pensar na questão da inovação, não apenas a questão digital, mas assim, porque quando você fala assim, na questão digital, você tem que atrelar a questão digital a customizar as o que você precisa, né? Realmente, né? Você flexibiliza o que você precisa, né? Já é uma etapa diferente da produção em massa. Sim. Né? Que desenvolver o mundo, né? Então, esse é o desafio que a gente está agora começando a enfrentar, essa questão. Nós temos várias ideias, o que precisa é criar esses processos, né? Aí a ajuda da Larissa, com o conhecimento que ela tem, está mostrando como a gente pode começar esse processo. Que esse é o grande desafio. Temos muitas ideias, uma fábrica de ideias. Pra você ter uma ideia, Sérgio, eu acordei esses dias, 4 horas da manhã, com a minha cabeça bombando de coisas, né? Não consegui dormir. Eu tive que levantar e notar o que eu estava pensando, porque eu achei coisas importantes. Se eu fosse dormir, eu esqueceria no outro dia de manhã. O negócio tá bom. A cabeça está aqui, a milhão. Começar a falar aqui que fica gravado e a gente depois liga lá para ver de novo. Você também acha que a gente tem preconceito quando fala a palavra negócio e da importância disso para encadear a geração de novas ideias, né? A produção de inovação e fazer com que isso entregue alguma coisa para a sociedade? Sim, parece que a gente está fazendo algo escuso, né? Sujo. Eu quero dinheiro, né? Que eu quero ter alguma coisa. Esse ponto ele é extremamente importante, porque isso até conceitos, né? O próprio nome do dinheiro é o metal. Então, quando você atrela alguma coisa negativa a algo que vai te completar, muitas vezes você fala, cara, eu tenho esse preconceito, né? Mas não tem problemas, essa é a grande sacada. Deixa eu só te cortar para falar uma coisa, para você continuar falando, porque o sentido da minha pergunta é o seguinte: no ambiente da egrégora, eu sei porque vocês dois fazem parte, eu também tenho vários amigos aí dentro, o ambiente da egrégora é o seguinte, é aspirar e transpirar prosperidade, ou seja, enxergar oportunidade em todos os lugares.
Desde o resíduo até uma ideia, até um ambiente que precisa ser transformado. Dinheiro está em toda parte, prosperidade e riqueza está em toda parte, nós temos que estar nesse fluxo, né, da riqueza. Eu acho que isso tem tudo a ver com inovação, é mais ou menos por aí? O que a gente está fazendo dentro da egrégora, eu estava te falando, é o conceito do negócio do bem, né? Trazer aquele negócio do bem, né? Ou seja, juntar os criativos, juntar essas pessoas que às vezes não têm aí a oportunidade e trazer. Então não é o totalmente dinheiro, é juntar também uma totalmente social, né? Então tanto que a gente tem entradas na parte cultural, música, esportes, né? Nós temos isso daí, mas também a gente tem a nossa parte de investimentos, né? que é extremamente importante também. Então a egrégora está se formando como uma concentradora de mentes criativas, atrair essas pessoas que são criativas e que não têm oportunidade, que não conseguem chegar de forma alguma, às vezes por falta de incentivo de uma faculdade, ou às vezes não consegue ter uma porta aberta dentro de um governo, e a gente fala, cara, traz tua ideia aqui, vamos tentar construir junto, você entendeu? Por quê? Dessa forma a gente está fomentando a criatividade, está fomentando a inovação, né? O desafio hoje, e esse é que é o grande ponto, isso eu estou falando de forma muito simples e de forma muito clara, né? Hoje a capacidade do líder é aprender e tem que se adaptar, ele tem que ter novo modelo conceitual de pensamento e operacional também, né? Então, as políticas públicas focadas em inovação, focadas em receita, tem que ter trato com o erário, com certeza é necessário, mas nós temos, por obrigação, se nós queremos crescer, fazer essa mudança de modelos conceituais. Nós temos que nos desafiar a isso, né? Quando a gente fala de inovação, e o Taz até comentou muito claro isso, né? A inovação ela tem que permear de forma muito clara estratégia, processo, estrutura e competências. Você entendeu? Não adianta eu ter uma ideia se eu não tenho uma estrutura que me segure, se eu não tenho um processo que faça com que eu consiga botar essa ideia na rua. Você entendeu? E quando eu falei da quantidade de empresas não, startup, como eu falei, eu não entendo muitas vezes como empresa, eu entendo como uma ideia que a gente está trabalhando. E a palavra que eu usei realmente, nós precisamos trazer esses criativos. E aí, dentro da nossa casa, o cara fala assim, cara, eu tenho uma ideia. A quantidade de pessoas, desculpa. A quantidade de pessoas que têm ideias e não conseguem colocar isso, chega talvez beire aí a milhares, você entendeu? Então pense nesse número que eu falei dessas 49 de forma exponenciada a enésima. Imagina você ter um lugar onde você consiga concentrar essas ideias, cara, traz aqui tua ideia, vamos bater um papo, e você fazer isso e trazer um negócio que você conseguir fazer com que essa pessoa tenha aí um rendimento. Esse é o objetivo que a gente fala. E eu falo de uma forma muito simples, né? Dinheiro, ele é bom, sim, ele faz com que a gente consiga tomar um sorvete em uma pizzaria, você entendeu? O problema é você utilizar o teu conhecimento para sobrepujar os outros, você entendeu? Para você não dar oportunidade, você tem que atrair, que não seja 100, que seja 20 que você vai ganhar. Fique satisfeito, cara, consegui trazer isso aqui e o resto eu estou fazendo social. É muito importante isso daí. E a egrégora ela tenta buscar sempre isso, tá, pessoal? Legal. Nós temos pouco tempo para terminar, tá? Eu vou te pedir, até para ser um pouco mais sucinto agora no teu comentário, que a gente vai depois rodar para o pessoal poder se despedir. Dentro disso que nós falamos o programa inteiro, inclusive tentando trazer aí algumas mensagens mais concretas, né, de aplicação daquilo que a gente quer fazer,
Nós que já nos conhecemos há algum tempo, a gente fala já disso, falamos muitas vezes, né? De como é possível trazer para o mundo da realidade, o mundo prático, todas essas ideações que a gente sempre conversa, né? Como seria o mundo se as pessoas fossem assim, fossem assado, mas na verdade nós estamos num afunilamento nesse momento, né? Acho que veio aí uma pandemia, veio uma crise mundial de saúde, política, que nos forçou a esse processo de disrupção que você falou no começo. Então, eu vou pegar carona nessa fala do Silas agora. Acho que é um momento muito interessante para a gente topar o desafio e colocar as coisas para acontecerem. Nós fizemos alguns projetos juntos, a gente sabe que os desafios estão colocados para serem superados, não é verdade? Então eu quero que, nessa tua última participação, antes de dar o tchau, possa falar disso, como a gente está topando o desafio, para que realmente Cubatão possa se orgulhar cada vez mais. Cubatão, a região inteira, outras cidades que nos acompanhem, que já tiveram estigmas negativos no passado, possam se orgulhar da sua imagem, da sua sociedade. Sérgio, meu irmão, quero agradecer a oportunidade realmente de estar aqui, de poder dialogar com vocês nesse sentido. E nós precisamos começar realmente a pensar em conjunto, começar a pensar holisticamente, começar a público e privado deixarem de enxergar simplesmente as separações e ponto final e começarmos a buscar um entendimento para que nós criemos focos dentro de cada um dos objetos. Primeiro, não é ilícito o poder público ganhar dinheiro, o secretário bem sabe disso. Não é ilícito a administração pública ter lucro do seu processo, ela só não consegue ter, é diferente, né? Baseado exatamente em todos os processos. Eu vejo os grandes administradores chegam nos seus órgãos aí para começar a trabalhar, ganhar a eleição, e ele fala, nossa, como é que tá, isso aqui está tudo perdido. A gente precisa exatamente começar a ter cultura de colocar projetos em curto, médio e longo prazo, pensar no planejamento, construir essa relação acima de tudo e parar de endemonizar a ideia de lucro no âmbito da sociedade. O lucro, ele é próprio, inclusive, da felicidade das pessoas, porque o lucro, a felicidade faz parte do lucro. Olha, eu estou feliz, eu venci, eu tenho a oportunidade nesse processo. Aliás, tem muito projeto que você pode no final não ganhar nada. Se você já foi feliz dentro do processo, você já está lucrando. Isso faz parte dessa demanda toda. Então, nós precisamos trazer essa cultura e começar o poder público e o privado a pensar em conjunto para criar exatamente esses processos de viabilidade para ambos dentro das estruturas. Eu acho que a pandemia, é óbvio que eu vou destacar 500 mil coisas ruins dentro da pandemia, né? 500 mil de brasileiros mortos, a gente tem que, efetivamente, foi péssimo em todos os sentidos? Não. Nós precisamos tirar lições, nós não podemos fazer da pandemia uma nova Vila Socorro, de ter que acabar com palafita 30 anos, 35 anos depois que ainda tem palafita dentro da cidade. Nós precisamos realmente aproveitar esse momento e tirar o que ele pode nos ensinar e trazer processos novos, construir ambientes novos e principalmente sair dessa caixa que está amarrando, que é uma caixa de cultura, de má cultura, que acaba deformando exatamente as nossas oportunidades no âmbito da sociedade. Construir o novo é necessário, acima de tudo, como requisito de sobrevivência, mas não apenas isso, como requisito de vivência. Olha a diferença, né? Sobreviver quer dizer o quê? Viver no limite, só cumprindo aquilo que é fisiológico. Não, eu preciso viver. Nós temos que levar vida para as pessoas, dignidade para as pessoas. Isso está na Constituição Federal, logo no artigo 1º. Então, não podemos mais tolerar uma sociedade em que a dignidade não seja o elemento primeiro de toda a existência. Rapidinho, Larissa, estamos acabando aqui. É por aí, a gente está conseguindo topar o desafio, você está vendo com otimismo que a gente está no caminho certo para conseguir transformar em realidade essas ideias todas? Sim, e eu gostaria, Taz, amei quando você fala de empreendedorismo, né? Esse projeto que eu atuo hoje justamente faz isso, é a articulação entre o poder público e as empresas privadas. E cada vez mais, França, o poder público vai precisar ter esse olhar empreendedor. Porque foi como o Taz falou, não é errado ganhar dinheiro.
é errado não fazer, então vamos fazer da forma certa. É ter esse olhar empreendedor, é enxergar a oportunidade, é colocar ela para se desenvolver e, claro, ter receita disso. É importantíssimo. O lucro é um prêmio pelo trabalho bem feito, muitas vezes, né? O lucro é resultado de um trabalho bem feito. Então, assim, eu fico muito feliz de estar participando dessa conversa, porque você sabe, eu sou uma apaixonada pelo empreendedorismo e nesse projeto o que me encanta é justamente o fomento dele. E hoje, muito mais no poder público. E eu fico feliz que Cubatão esteja tendo esse olhar empreendedor e realmente me deixa encantada. Eu vou usar uma frase do Newton, o presidente da GMV, o grupo GMV que patrocina, né, aquele vídeo da abertura da GMV, que é a empresa que trabalha com reciclagem. O Newton ficou rico trabalhando com lixo. E sempre que eu vou visitar a planta dele em Campinas, quando ele recebe as pessoas, ele fala assim, ó, todo mundo olha para aquilo ali e vê lixo, eu vejo dinheiro. Vê dinheiro, esse é o olhar do empreendedor. Sim. Então ele gera riqueza, ele tem mais de 500 funcionários, mais de 500 famílias dependem do empreendedorismo dele e ele deixa de mandar toneladas e toneladas de resíduo para o aterro usando o trabalho, a tecnologia que ele tem. Então isso é inspirador, na minha opinião, e eu quero encerrar colocando isso, né? Vocês estão motivados de que será possível colocar tudo isso em prática? Ainda nessa gestão do Ademário, como é que está isso, Sim, Ginaldo? Sim, estamos. Eu acho que o que resume o nosso encontro aqui hoje é que todos nós buscamos a mesma coisa, que é justamente um termo que eu gosto bastante de usar, que é prosperidade, né? Então a gente está buscando a prosperidade em Cubatão, né? E estamos fazendo a lição de casa. França, Larissa, Tassi e Silas, o prefeito conseguiu viabilizar, junto com o meio ambiente, um TAC das indústrias, onde é um processo que se arrastou há 35 anos e hoje finalizou com a parceria da indústria para ajudar a comunidade, né? E um TAC de 140 milhões de reais que vai ser destinado totalmente pela comunidade de Vila dos Pescadores, onde vai se começar a perimetral, para justamente conter as novas invasões e um processo de urbanização daquela periferia. Também fechou um TAC também com o Ministério Público da Vila dos Pescadores, hoje que já está em caixa 40 milhões de reais para ser investido na Vila dos Pescadores também. Então os processos de integralização da cidade já se iniciou, porque você não suporta mais, é o que o Tassi falou, você vê hoje comunidades grandes vivendo em palafitas, uma cidade em tese rica como Cubatão, né? E lembrar o passado das tragédias que aconteceram na Vila Socorro, as questões ambientais que realmente foi uma marca negativa da cidade, não tem como mais você conviver com isso. Ou seja, os problemas drásticos, os gargalos da cidade estão sendo enfrentados. Isso cria para nós uma perspectiva agora de futuro, que é justamente esse planejamento de médio e longo prazo para que as próximas gerações sejam impactadas de forma positiva, trazendo para a nossa população prosperidade. Vou manter essa pauta, afinal de contas nós estamos trabalhando pelo protagonismo da região. Nós queremos esse protagonismo e o protagonismo tem que ser nosso, né? Nós temos que fazer acontecer. Tá certo? Então eu vou pedir para colocar o Silas na tela, para eu me despedir dele. Vou aqui anunciar aqui um pouquinho do currículo do Silas. Destaca o Silas, por favor, aí, ó. O sorriso simpático dele aí. Põe o Silas inteiro na tela, por favor. O Silas Serpa, ele é especialista em transformação digital, design estratégico empresarial, professor de pós e mestrado na SPM, manager partner da Egrégora, responsável por inovação e produtos, consultor de transformação digital na maioria de empresas de telecomunicações da América Latina, Enterprise, Coach, membro da Open Mind Brasil e atuou em outros projetos como Manager Partner também na definição de estratégias e políticas gerais de orientação para aplicar na holding e suas subsidiárias. É doutorando em Antropologia, um foco em empresas, mestrado em Filosofia, Geofísica Espacial, MBA em Gestão de Projetos e graduação em Engenharia. Pô, tá pouca coisa aí, né, Silas? Só quer dar um tchau para nós aí, porque eu gastei o tempo todo para ler um pouquinho do currículo. Geofísica Espacial foi demais. É uma história interessante, qualquer dia eu conto para vocês. Gente, eu quero me despedir, eu agradeço. Obrigado, Sérgio, por estar aqui. Obrigado, Tassi. Obrigado, Larissa.
né? Desculpa, eu esqueci o nome, perdão, secretário. Genaldo. Obrigado. Gente, eu só tenho uma última frase para falar. A melhor forma da gente prever o futuro é a gente criar. Então, vamos criar esse futuro, né? Isso quem falou foi Peter Drucker. Então, vamos fazer isso. Essa é a grande sacada. Obrigado, pessoal. Maravilha, Silas. Agora eu vou botar o sorrisão do Tassi aí, vou ler o currículo dele. O currículo dele também é grande, mas como eu já conheço o Tassi, eu fui sucinto aqui. O Tassi, que também é empresário da área de tecnologia, é cofundador da plataforma The Mindset, ele é mestre em Direito pela PUC São Paulo, professor da Universidade Salgado de Oliveira, em Belo Horizonte, é também pesquisador da área de criminologia, ciência política, nosso conteudista e nosso colaborador aqui na plataforma Protagonismo Cidadão. Tassi, obrigado mais uma vez, você está sempre com a gente, né? Então vamos em frente. Agradeço a oportunidade daqui de conhecer a Larissa e o Dr. Genaldo, principalmente ouvi-los falando a respeito das possibilidades e oportunidades, né? Estender a possibilidade das nossas parcerias. Eu acho que assim, o protagonismo tem que ser um parceiro do poder público, tem que ser um parceiro do SEBRAE e da FGV também, que é uma reprodutora de cultura de forma exemplar no âmbito do Brasil como um todo. E mandar um abraço para o meu colega Silas, para a gente fazer as nossas discussões. Em breve tem uma reunião essa semana aí com você, para a gente trocar uma ideia. Vamos tomar uma cerveja virtual também, que é importante. Paz para vocês, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Também chama que eu tomo vinho virtual. Mas cerveja virtual. Então eu vou agora pedir para focar na Larissa, também na carinha bonita da Larissa aqui, que veio aqui, né, florir o estúdio. Por favor, gente, a Larissa. Aqui, a Larissa. A Larissa Forjanes é articuladora de políticas públicas da FGV Projetos, professora de empreendedorismo do Instituto Crescer, especialista na área de gestão de negócios, com experiência na área de tecnologia com gestão de negócios e de pessoas, atuando atualmente com políticas públicas nas 9 cidades da Baixada Santista, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico na região. Ela é MBA em Marketing, Vendas e também em Gestão de Negócios e graduada em Recursos Humanos. Larissa, muito obrigado por você ter vindo participar conosco aqui no estúdio e você sabe que está convidada para os próximos, né? Obrigada, prazer foi meu, adorei conhecer os nossos colegas que hoje participaram conosco. Secretário Genaldo também é um prazer e fico muito feliz com todo esse protagonismo regional, né? Eu acho que isso é o que importa. Maravilha. Obrigada, França. E o Genaldo Santos, por favor. Aí o Genaldo aparecendo na tela, ele é servidor de carreira na área tributária, formado em economia, foi diretor de planejamento tributário e econômico e realizou um trabalho de recuperação de royalties implementando o orçamento participativo e definindo as regiões orçamentárias. Atualmente é o secretário de Finanças de Cubatão. Genaldo, vamos fazer o protagonismo regional e o protagonismo de Cubatão também, viu? Obrigado por ter vindo aqui. Agradeço a oportunidade, Sérgio. Cumprimentar a Larissa também, tive o prazer de conhecer recentemente. Os nossos mestres, o Tassi e o Silas, prazer conhecê-los virtualmente, né? Depois a gente combina aquela cerveja presencialmente, né, Sérgio? Presencialmente e virtualmente. Né? Dizer que para mim foi um prazer, realmente eu já tinha acompanhado alguns programas que você fez, né? Mas as questões lá da cidade realmente me isolou um pouco, né? Muita coisa para resolver, muito problema para resolver. A gente acabou se distanciando, mas agora nunca é tarde, né, Sérgio? Estamos aqui realmente aprendendo um pouco com vocês. Temos muitas ideias, né, mas aquilo, né, as ideias são várias, precisamos pô-las em práticas, né? E para isso preciso de ajuda dos processos. Vamos lá, vamos trazer o Ademar. Essa engenharia aí, esse processo aí, para que a gente possa aí ser protagonista, né, na região, né? A partir de Cubatão, protagonizar também na região. Estou à disposição e pode contar com a gente. Conte conosco também. E a você que nos acompanhou em mais uma jornada, hoje falando de inovação, né, e como ela pode ajudar no desenvolvimento de Cubatão, agradecemos a sua participação, a sua audiência e até a próxima semana.